Muito bem, vem para cá você também aproveitar as super promoções. As 72 horas de descontos incríveis que a LG vem realizando com a Ricardo Eletro. Hoje estamos aqui na Ricardo Eletro, Copacabana, trazendo muitas promoções para você. Portanto, venha para cá, aproveite as nossas grandes promoções. Hoje, a LG, junto com a Ricardo Eletro, trazendo preços e condições como você nunca viu. TAG, hoje você levar para casa um televisor LG maravilhoso como esse aqui. Vem para cá então, aproveite. É a nova geração de televisores LG com preços e condições incríveis para você. Vem para cá, estou esperando você, para você aproveitar as grandes ofertas que a LG vem realizando junto com a Ricardo Eletro. Afinal de contas, é aniversário da Ricardo Eletro e a LG vem participando também, trazendo promoções incríveis para você. Então vem para cá e aproveite.